Olá, pessoas que acompanham meu canal, não são muitas. Eu espero que vocês estejam bem. Boa jornada para vocês. Faz um tempo que eu estou tentando fazer um vídeo, e não é a respeito desse livro, né, que é um manual de direito internacional do professor Sidney Guerra. Mas eu queria mostrar esse livro porque eu me considero minimamente autorizado a poder falar sobre esse assunto. Faz mais ou menos uns 5 dias que os Estados Unidos declarou guerra ao Estado soberano do Irã, que também era conhecido como Irão, né? Que tem como capital Teherã. E logo no início dessa guerra a gente teve um episódio muito infeliz, que foi o bombardeio acidental de uma escola de meninas, né? E que morreram 100, 90, 80 crianças, né? Já ouvi falar de 150, já ouvi falar de 170, acho que mais de 100 crianças, né? Por causa que o Trump diz que o regime do Irã é violento e viola os direitos humanos. E eu só consigo olhar para os Estados Unidos e pensar, poxa, a versão melhor que vocês têm para substituir esse regime é começar matando 100 crianças sem nenhum pedido de desculpa, né? Sem nenhum pedido de desculpa. Sobre o direito internacional, isso é uma violação clara do princípio da independência dos estados, né, e da não intervenção. É interessante a gente ver o princípio da não intervenção como uma forma de evitar problemas que são não solucionáveis, e aí quando uma guerra começa fica pior ainda, né? As cicatrizes são profundas, os países demoram muito tempo para voltar ao que eles eram antes da guerra, e basicamente isso acontece quando um estado não aceita a soberania do outro no sentido de gerir suas questões internas, né? O Irã já teve uma interferência grave dos Estados Unidos na década de 70. O Iraque, essa é a parte mais triste de tudo isso. Eu tenho a plena impressão, eu tenho assim, a sensação irretocável de que eu estou vivendo os meus 17 anos de idade no ano de 2020, no ano 2001, quando o World Trade Center foi destruído, e aí logo em seguida eles deixaram passar uns 3, 4 meses, né? Só foram invadir o Afeganistão depois. Aparentemente a família Bin Laden era a única família que podia voar em jato particular ou voar de qualquer jeito nos Estados Unidos logo depois do atentado terrorista ao World Trade Center. Eu vi isso no filme do Michael Moore. E é bem estranho de todo jeito que você olha, né? O Iraque foi ruim do começo ao fim, e o Afeganistão também. O Afeganistão foi uma campanha militar de 20 anos, o Iraque foi uma campanha militar de 8 anos. Nem os Estados Unidos, como o país mais rico do mundo, consegue pagar uma coisa dessa. Essa conta é extremamente cara. E 20 anos e 3 trilhões de dólares depois, se você pegasse esses 3 trilhões de dólares e colocasse dentro da economia americana, eu tenho certeza que era um investimento melhor, porque essa questão de você colocar um montão de dinheiro na mão de uma aventura militar num lugar que fica 7.000 quilômetros de distância dos Estados Unidos é um poço de corrupção. Ninguém vai lá para saber quantos tiros deu, quantos mísseis foram usados. É um dreno de dinheiro. O orçamento público dos Estados Unidos não aguenta, mesmo eles tendo a capacidade de imprimir quantos dólares forem necessários para fechar essa conta. No final o dólar vai ficar inflacionado, no final a gasolina vai ficar cara, no final o dinheiro que poderia ser investido dentro dos Estados Unidos de forma útil, proveitosa, para quem? Para os americanos, vai ser gasto lá no meio do deserto para matar criança. Não era o objetivo esse, mas crianças morreram no Iraque, no Afeganistão também. Eu lembro que um pouco depois que o Iraque foi invadido, aconteceram graves violações de direitos humanos. Uma que fez muito sucesso foi Abu Ghraib, que é uma prisão que fica no Iraque, onde os militares americanos torturaram
diversos prisioneiros iraquianos. Também teve aquele péssimo episódio, né, de Guantánamo Bay, um lugar que fica em Cuba, mas que é um território administrado pelos Estados Unidos, e é um lugar basicamente que funciona como um buraco negro jurídico, onde você pode ser levado e preso sem acusação, sem devido processo legal, sem ter cometido crime nenhum. E parece que não importa muito se você é exatamente um insurgente iraquiano e afegão, ou se você talvez seja um cidadão americano que desapareceu dentro do território americano. Esse é o problema do buraco negro jurídico. Você pode colocar qualquer um que você chamar de inimigo dentro dele. E ninguém vai saber o que aconteceu. Pois é, eu pergunto, a gente conseguiu entender o que aconteceu? Porque eu acho que os americanos não querem pagar essa conta, né? Isso aí é dinheiro público, é dinheiro do Estado, isso aí Vai perguntar para os americanos, você fala assim, olha, você investiu nas Forças Armadas dos Estados Unidos e eles acabaram de matar 100 crianças numa escola. Provavelmente a maior parte das pessoas vai falar, olha, eu não votei e não queria que o meu dinheiro fosse usado para uma coisa dessa. Né? Especialmente sendo que os Estados Unidos poderiam, sei lá, construir um World Trade Center igualzinho àquele que foi destruído no meio do Bronx, né? Para falar que não, a gente se reergueu, mas eles colocaram Freedom Tower e se você for olhar os 10 prédios mais altos do mundo, eles são chineses e árabes. Então, os Estados Unidos não tem torres altas construídas recentemente, não tem. Sinal de que eles estão ficando cada vez mais fracos, porque eles estão pagando uma conta que ninguém consegue pagar, um absurdo de caro para um negócio desse. E eles estão colocando a Europa para pagar isso também, né? A Europa está pagando isso por quê? Porque os refugiados de guerra vão para a Europa, né? A política externa dos Estados Unidos errou nessa questão da guerra da Ucrânia também. E a guerra da Ucrânia custou muito caro para a Alemanha, e a Alemanha é o coração industrial da União Europeia. Então a União Europeia atualmente está em maus lençóis porque eles não podem comprar gás russo barato, porque existem sanções, porque existe o Joe Biden, que fez essa maravilha dessa guerra lá na Ucrânia. E o eleitor americano está sem opções, porque vai votar no Biden ou no Trump. Os dois são horríveis, né? O Trump, Partido Republicano, o Bush II, Partido Republicano também. Foi o Partido Republicano que começou a guerra no Iraque. Né? Foi o George Bush, o segundo filho, que declarou a guerra. E agora nós temos uma guerra declarada pelo Biden, que foi a guerra da Ucrânia, e temos também uma guerra que o contribuinte norte-americano está pagando, que é a guerra da Palestina e Israel. Isso é um saco sem fundo. Esse dinheiro simplesmente desaparece, né? E também não é obrigação do contribuinte norte-americano pagar pela guerra de Israel, né? Isso é muito estranho. Qual que é o interesse de segurança dos Estados Unidos em pagar as contas da guerra de Israel, né? E eu honestamente não sei se os Estados Unidos vai se quebrar a ponto de, por exemplo, nessa falta de munição que atualmente está, porque eles mandaram tudo para a Ucrânia e agora para o Irã, se eles vão ter munição para lutar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos. O Trump já mostrou para todo mundo que ele gosta de ficar ele destruiu um pedaço da Casa Branca para fazer um salão de festa, né? Ele não é um presidente tradicional, ele quer ser tratado como excepcional, ele não se importa de ser o fim da maior democracia do Ocidente, ele não importaria de ser simplesmente um ditador, né? E se faltar munição, talvez seja um momento apropriado para ele começar uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, tomar o poder, né? É a minha teoria de conspiração, né? Cada um tem a sua, mas eu tenho certeza que esse negócio da guerra do Irã não vai ser uma boa para os Estados Unidos. Eu não conheço nenhum iraniano, lamento as mortes. Vai ter mais morte, agora que eu estou falando são 1.200. No começo, acho que logo nos 48 horas já foi 700 pessoas, incluindo 100 crianças. Mas eu não conheço nenhum iraniano, mas eu conheço algumas pessoas que são norte-americanas. E eu acho que o país delas está pior.